Boa noite para vocês que estão em casa, sejam bem-vindos. Eu me chamo Ismênia Figueiredo e já estamos começando mais um podcast. É isso mesmo, um bate-papo com Juscelino do Peixe. E hoje vai ser um bate-papo super agradável, mais uma vez, porque temos um convidado especial. E é claro que eu convido a todos vocês que estão em casa a já irem compartilhando aqui esse momento para mais pessoas poderem saber mais sobre esse pré-candidato a deputado estadual. E é claro que eu já vou começar falando com ele, né? Seja bem-vindo, Juscelino do Peixe, boa noite. Boa noite, Ismênia, boa noite a todos que estão nos vendo, nos assistindo. É um prazer estar aqui, mais um encontro. Toda semana estamos dialogando, conversando com as pessoas. E aí você que está interagindo conosco através das redes sociais é nosso convidado para continuar interagindo, mandando seu recado, sua pergunta, para que nós estejamos aqui respondendo suas indagações e participando conosco desse momento bacana. Juscelino, já quero falar mais um pouco, porque da última repercussão do nosso podcast foi muito positiva, as pessoas participaram, e é isso que a gente quer, não é isso? Justamente, é o sucesso. Ainda bem que você está aqui participando desse sucesso. E é lógico, o sucesso só é possível porque as pessoas estão vendo, participando, assistindo, e isso é muito bom. Então, vocês é quem não só a parte especial, mas o nosso sucesso é por causa de cada um de vocês. Pois é. Mas, Juscelino, vamos falar com esse convidado especial desta noite, né? Você já conhece, mas é claro que eu quero apresentar o povo que está em casa nos curtindo. Olha só, foi vereador 4 vezes, presidente da Câmara por 5 vezes e teve mais de 10 mil votos na última eleição municipal da cidade de Sapé. E agora está junto com Juscelino do Peixe nesta pré-campanha. Eu estou falando dele, seja bem-vindo, Luizinho Limeira. Boa noite, Ismênia. Boa noite, Juscelino. Boa noite, Luizinho. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, que compartilham conosco desse diálogo, desse podcast, né? Interajam, né? Participem aí conosco, dando ideias, trazendo perguntas. E nós estamos aqui exatamente isso, para discutir um pouco sobre a cidade de Sapé e sobre a pré-candidatura de Juscelino, né, que acreditamos que será o deputado estadual de nossa cidade e de toda a região. Isso mesmo. Então, seja bem-vindo, Luizinho. Para começar, vamos já jogar, deixa para o nosso convidado, né, Juscelino? Isso, e aqui, lógico, dizer a ele que seja muito bem-vindo, Luizinho, a esse bate-papo. Sinta-se à vontade, você está na sua casa, nós estamos aqui nesse bate-papo, que é também de Luizinho, né? O bate-papo de Juscelino do Peixe, também de Luizinho, e de todos os sapeenses, paraibanos que nos assistem, nos ouvem. Então, fique à vontade aqui. Eu aqui que agradeço o convite. Coisa boa. É só uma prévia do que virá por aí. Muito bem. Olha, já fica a dica aí para você que está nos acompanhando. Tem muita coisa boa para aparecer ainda, viu? Uma parceria de sucesso, viu, Ismênia? Isso. Então, vamos começar com você, Luizinho. Eu gostaria de saber qual a importância de ter um deputado aqui na cidade de Sapé e em toda a região da Zona da Mata. Olha, veja só, Ismênia, Sapé é a 10ª cidade do estado da Paraíba. Em termos de população, em termos econômicos, é uma cidade polo. Nós vemos aqui polariza Sobrado, Riachão, Mari, Pilar, Caldas Brandão, São Miguel, até São José dos Ramos também. Justo. Né? Está tudo nossa região, Capim, Cuité de Mamanguape também, que fica ali na nossa divisa entre Sapé e Mamanguape, mas que também sofre a influência do município de Sapé. E o município de Sapé não pode continuar sem um deputado, sem uma representação. Vejam só, na Casa de Deputados Pessoa, na nossa Assembleia Legislativa, são 36 cadeiras. Verdade. E por que não a 10ª cidade? É a 10ª, ela não é a 37ª, não é? É a 10ª cidade, não tem um representante lá. Isso, logicamente, um representante de nossa cidade, porque eu acredito que quem pode mais fazer pela nossa cidade é quem é daqui, é quem é sapeense, é quem conhece a realidade do nosso município e de toda a região, não é? Então, é de extrema importância. O sapeense vive de comparação e se compara muito com Guarabira, não é não, Juscelino? Verdade. Então, por que isso foi para Guarabira? Não, mas porque porque Guarabira tem aquilo, mas por que isso foi? Porque Guarabira vota nos candidatos a deputado de Guarabira. Sim. Hoje, Guarabira tem 2 deputados. Tem 2 representantes estaduais. Não é? 2. Cada um que brigue mais pela sua cidade.
E é interessante essa fala do Luizinho, Ismênia, porque lá em Guarabira existe um espírito que, infelizmente, deveria ter em Sapé e não tem, que é justamente eu quero fazer mais por minha cidade, eu quero fazer mais por minha terra. Existe essa disputa interna muito forte de quem faz mais. Enquanto aqui em Sapé, infelizmente, não é o espírito que predomina. E com essa disputa, quem ganha é o povo, né? Justo, porque claro. na realidade esse é o espírito público que deve existir. Me perdoe pela deixa. Não, só claro. para enriquecer aqui. E essa sua deixa aí, eu vou dar continuidade a ela, que foi um dos motivos de nós estarmos juntos. Verdade. Porque eu acredito que nós temos que, e vamos conseguir, se Deus permitir, ainda nessa eleição, eleger o deputado de Sapé. Verdade. Né, Juscelino? E isso acontecendo, eu acredito que o povo de Sapé vai votar nos candidatos de Sapé. Porque o que é que está acontecendo, e se fazendo uma análise histórica das últimas campanhas, Sapé tem sido complemento para N deputados. E isso é muito ruim. Não é? Porque não faz a diferença na vitória de nenhum deles. É só mais um pouquinho para se chegar lá. Fica em segundo plano. Fica em segundo plano, claro, porque você dá 500 votos, um deputado 800, 1.000, 1.500. Isso não, claro que ajuda a vitória, mas não faz a diferença. É importante dizer, Luizinho, me permita, e me permita, Ismênia, se você pegar os resultados das últimas eleições, nós tivemos mais de 100 deputados que foram votados em Sapé na última eleição. E aí, quando a gente pega Sapé sendo dividido para todos esses deputados, e aí a gente tem 36 deputados, e aí existe uma ausência de política pública muito forte na nossa região. Claro. O que Luizinho trazia de início, na fala inicial dele, Sapé é uma micro-região de mais de 140 mil habitantes. Então, é uma região muito importante do estado da Paraíba. Sim. Exato. E o que é que Sapé tem sofrido? Tem sofrido o que está sofrendo novamente. Há um ano das eleições, os deputados encontram Sapé no mapa e vêm para cá, não é? O deputado do prefeito de plantão, o deputado do vereador, o deputado desse líder, o deputado daquele, eles encontram Sapé há um ano da eleição. Quando não encontram no ano da eleição. No ano da eleição. O que está acontecendo agora, né? É o que está acontecendo agora, né? Está entendendo? Então, quer dizer, Sapé só é vista às vésperas das eleições. E por que não trabalhar 4 anos pela cidade? Não é? Porque assim se constrói alguma coisa, porque nada é simples, nada vem num passe de mágica. E falar em passe de mágica, me permitam uma pontuação, não é? Ficar à vontade. Que chegou um asfalto na cidade, num passe de mágica, que foi só o prefeito chegar lá e pedir ao governador, e o governador mandou. Foi bem assim não, Luizinho, não é? mas tudo não, bem. mas é a história que eles estão contando. É verdade. Não é? Isso é um projeto antigo, um projeto construído lá atrás, há mais de 8 anos, pedido muitas vezes. Não é? Eles dizem que era porque havia uma troca por empregos, que não era. O governador chegou agora no ano de eleição dele e fez a obra no ano da eleição dele. Bem simples. Essa obra foi pedida no ano de 2020, quando era a campanha de prefeito. O projeto estava pronto, tudo calculado, os valores determinados, mas naquele momento não era eleição de governo, era eleição de prefeito. Não é? Então, Sapé tem que abrir os olhos. Vejam só, as obras e as benfeitorias só chegam no ano de campanha de governo do Estado. Depois, só daqui a 4 anos. Infelizmente. Infelizmente, porque não tem uma representação. Não tem um deputado estadual para brigar pela cidade todo o tempo. Não é só às vésperas da campanha. E é justamente isso que nós estamos propondo, Ismênia. É estar fazendo uma discussão permanente, discutir Sapé e região. Eu vivo essa cidade todos os dias. Eu moro aqui. Minha família mora aqui. Minha esposa é vereadora aqui em Sapé. Eu tenho o privilégio de ter nascido filho de Adalto do Peixe, saudoso Adalto do Peixe, que foi vereador 3 vezes, inclusive. Foi vereador com o Luizinho. Tive o prazer de dividir a casa de Augusto dos Anjos com o seu Adalto. E foi justamente a partir da amizade de papai que eu conheci Luizinho. E isso foi muito forte, porque eu já tive a oportunidade de pescar lá no açude da fazenda dele. Luizinho também é pecuarista aqui na cidade. E Luizinho sabe pescar?
Eu nunca vi pescando, mas Muito pouco, muito mal, de Tem que dar as anzol e dicas para olhe-olhe. ele. Fica à vontade. Mas lá na fazenda tem um açude que tem tucunaré, e para quem gosta de Olha. pescar de anzol, é um peixe brigador, viu? É muito bacana. Mas aí foi só para enriquecer aqui o Sim. comentário e deixar à Claro. vontade aí nosso. Viu? Veja só, e só concluindo, dessa importância de Sapé como polo, que Juscelino bem falou, de mais de 140 mil pessoas que tem a cidade de Sapé como polo, não é? E que Sapé tem que ter um representante pelo tamanho que ocupa no estado. Não pode se passar a ser complemento. Sapé é grande, como disse, a 10ª cidade do estado. Verdade. Ela tem que se colocar, o povo tem que colocar Sapé no lugar que Sapé merece, que é ter um representante na Assembleia Legislativa. Isso vai fazer a diferença no desenvolvimento de nossa cidade. Não é mídia, não. É um deputado na Assembleia. Olha só, tá vendo? O pessoal que está em casa já está escutando as palavras de Luizinho, e aí você já vai refletindo, né? Que precisa ter um representante original da cidade de Sapé, não ser um complemento aí para outros políticos, outros candidatos. É verdade. E aí, assim, o que o Luizinho está falando é muito importante, porque Sapé, sendo a 10ª cidade, é uma cidade também que acaba tendo uma necessidade maior, uma necessidade por estar polarizando toda uma região. Sim. Então, a micro-região de Sapé é uma micro-região importante, é uma região que tem um potencial muito forte, mas é uma região que, politicamente, nós temos sentido uma ausência muito forte da atuação do poder público. E nós temos uma responsabilidade muito grande, que é justamente de fazer essa micro-região do estado da Paraíba voltar a ser protagonista, porque um dia Sapé já foi protagonista. Nós já tivemos uma região muito mais desenvolvida, com uma política de emprego muito mais agressiva do que a nossa. Então, nós enfrentamos problemas N, e esses problemas eles vão ser discutidos na Assembleia Legislativa, colocando nossa região como protagonista. Claro. Eu quero aqui, por exemplo, nós temos um hospital que polariza toda essa micro-região. Toda essa micro-região, ela recebe atendimento hospitalar aqui na cidade de Sapé. E aí nós vemos que o Hospital Sandrade, nos anos 60, 70, 80, nos anos 80, faziam, até nos anos 90 mesmo. Até nos anos 2000. Até nos 2004. anos 2000, em meados do... Sim. Nós tínhamos um hospital que funcionava plenamente, onde tinha um bloco cirúrgico que funcionava, fazia cirurgias, várias cirurgias aqui, a exemplo de vesícula, hérnia, cesariana, enfim, vários procedimentos cirúrgicos eram feitos aqui, a maternidade funcionava muito bem. Nós tínhamos a parte pediátrica do hospital que funcionava a contento. Nós tínhamos internações, hoje nós não temos nada disso. Nós tínhamos 3 unidades hospitalares aqui no município de Sapé. Nós tínhamos o Hospital Geral, que faz muita falta, principalmente a região de Nova Brasília, se sente muita ausência do Hospital Geral. Nós tínhamos a Clínica de João Carneiro, que dava um suporte, que também funcionava como hospital. Era particular, mas funcionava também como hospital e dava um suporte muito forte aqui no município de Sapé. E nós tínhamos o Sandrade, que de fato ele funcionava como um hospital regional. Infelizmente, hoje, existe uma carência muito forte, inclusive é uma das pautas que nós queremos discutir de forma muito forte na Assembleia Legislativa, claro, porque é inadmissível que nós estejamos na 10ª cidade do estado e tenhamos um hospital para estar atendendo toda essa população, e hoje a população tem sofrido muito porque tem piorado muito a qualidade do serviço. Com certeza. Você sabe disso, Luizinho, porque você tem as portas de sua casa abertas e sabe o quanto... Eu nunca tinha passado pelo que está passando hoje, e é justamente isso que eu estou propondo a estar na Assembleia, sim, travando uma discussão para que a gente possa estar resgatando isso de Sapé e não deixar isso acontecer. Por exemplo, tem pessoas, minha esposa é vereadora, tem pessoas que têm ido lá em casa pedir dipirona, porque chega e não consegue, no atendimento no hospital, ter a dipirona lá no que próprio já seria atendimento. algo tão simples. Essa semana foi terrível. Eu estava lá na colônia de pescadores, estava atendendo lá o público de pescadores, atendendo o pessoal. De repente chegou um associado nosso que tinha sofrido um acidente, e aí uma coisa terrível, o joelho dele estava com um rombo muito forte, ele já tinha ido no hospital, não tinha quem fizesse uma sutura, não tinha sequer soro para fazer.
fazer uma asepsia da ferida. E a gente teve que ajudá-lo, para que ele pudesse ter um atendimento a contento. E são essas coisas pontuais que quem é de Sapé, quem é da região, tem sofrido na pele. E é justamente por isso que nós estamos propondo a resgatar esse sentimento que o sapeense tem de ter na nossa região uma assistência que realmente estenda as mãos para o povo da nossa terra e que nós possamos ter o suporte adequado, o suporte necessário. E dê tranquilidade à população, né? Hoje a população vive sobressaltada, com medo de precisar do hospital. Era o que eu ia comentar, com né? medo. Infelizmente. De repente precisar e sabe que não vai ter, né, um atendimento. O básico, como ele comentou agora, não tem, imagina algo mais Exatamente, complexo. exatamente. Houve uma polêmica muito forte há dias atrás, você assistiu, Luizinho? Aliás, toda Sapé viu. Teve uma pessoa que mora no distrito de Renascença e ela chegou com um pai muito mal, e ela gravou um vídeo lá que o pai estava numa cadeira de rodas há aproximadamente 2 horas, porque não conseguia colocar ele numa cama, porque não tinha um lençol. Meu Deus. Não tinha um lençol. E aí essa pessoa grava um vídeo pedindo socorro a Terezinha. Terezinha, me socorro, você sabe que eu moro em Renascença, não tenho como ir buscar um lençol em casa. Me consiga um lençol, porque, do contrário, meu pai vai ficar aqui nessa cadeira. E aí, só depois que Terezinha foi lá e levou o lençol, depois foi uma polêmica tão grande. Mas até hoje ainda está faltando lençol lá no hospital. O básico. O básico, o mínimo. O mínimo. Então vamos continuar aí, porque polêmica sempre vai ter, né? E a gente vai estar aqui para tentar resolver esses casos, né? Justo. Por isso a gente está apresentando para você que está aí em casa conferindo, para toda a Paraíba, para todo o Brasil, né? Por que não falar? Ele que é pré-candidato a deputado estadual aqui da Paraíba, Juscelino do Peixe. Por isso estamos aqui movimentando as redes sociais, para você, é claro, também sair compartilhando, vai comentando. A gente gostou, né, de ler os comentários, Justo. né? A gente aqui está só acompanhando vocês, digitando tudo por aí, tá? Mas vamos continuar aqui esse bate-papo super agradável com Juscelino, com Luizinho e, é claro, com a sua participação. Então, Juscelino, diga uma coisa, como é que foi essa construção da sua pré-candidatura, da sua campanha a deputado estadual? Nossa pré-campanha, na realidade, né? Primeiro, Ismênia, esse sentimento do sapeense de ausência de uma representação na Assembleia, ela tem sido propagada e todo mundo tem visto isso. A princípio não fazia parte dos nossos planos, não fazia parte de ir para essa disputa. Eu até queria participar no pleito passado. Eu era pré-candidato a vereador no município, você sabe muito bem, Luizinho, a gente tinha uma conversa, votei em Luizinho para prefeito, e era pré-candidato a vereador. Quando, de repente, eu recebi um convite por parte do governo do Estado, por parte do governador, de assumir a pasta, numa indicação do Republicanos, meu partido, de assumir a pasta de pesca e ser secretário executivo de pesca. E aí, como eu vivo a pesca desde a minha adolescência, eu aceitei o convite, e aí eu chamei Luizinho, disse, Luizinho, não tenho como ir, dessa vez você não vai contar comigo aí na disputa, não vou candidato a vereador, e aceitei um convite e vou aceitar aí, porque eu sinto que tenho muito a fazer pelo meu setor de pesca. Como todos sabem, a gente vem da pesca, eu aceitei o convite, e na secretaria rodei essa Paraíba inteira. De Cajazeiras a Cabedelo, nós estivemos presentes nas colônias de pescadores, pude realizar várias ações, ações como peixamento. Só o ano passado, a Secretaria de Pesca do Estado, a SEDAP, ela fez o peixamento de aproximadamente quase 7 milhões de alevinos. Nós fizemos o peixamento em vários açudes da Paraíba, açudes públicos, açude de pequeno produtor, para que nós pudéssemos dar a condição do pescador ir lá e pescar o seu peixe. Nós tínhamos tido secas terríveis, a Paraíba passou por um problema de seca muito grande, e aí os açudes praticamente tinham secado.
como houve uma recarga de água e nós estávamos presentes enquanto Estado fazendo o peixeamento. E conversando, dialogando com os presidentes de colônia, existe uma ausência muito forte na Assembleia Legislativa de representatividade no setor pesqueiro. Nós temos hoje várias colônias de pescadores, vários presidentes de colônias têm dialogado comigo e eu comecei a ouvir o apelo das pessoas. Não, nós precisamos de alguém que seja de fato do setor, que possa representar a gente, que possa levantar a bandeira da pesca na Assembleia Legislativa. E aí, quando eu chegava em Sapé, andando pelas ruas, o sentimento das pessoas é que Sapé precisa de ter representantes, Sapé precisa de representação. Então, comecei a ser despertado por isso. Comecei a ser despertado e começou a nascer aquela semente e, de repente, veio o convite do nosso presidente, deputado federal Hugo Mota, nos convidou a estar se filiando no partido e disse: Juscelino, eu vejo em você um quadro interessante, vejo que você mora em uma região importante do Estado, é a 10ª cidade do Estado, tem um potencial político muito forte, a região, e existe uma ausência há mais de 30 anos de representante na Assembleia Legislativa. Então, eu quero lançar o convite para você. Você pense, analise, veja. E eu comecei a conversar com os amigos, comecei a conversar com os presidentes de colônia, comecei a conversar com a família primeiro, e comecei a conversar com os amigos. Tive a oportunidade de dialogar diversas vezes com o Luizinho, e ele disse: não, Juscelino, a ideia é interessante, Sapé precisa. E aí a gente foi construindo isso, foi construindo. Depois cheguei lá em Coremas, e aí comecei a conversar com o prefeito Irani, que tinha assumido, a gente se colocou à disposição. Tem feito um trabalho muito forte em Coremas, de resgate da autoestima do povo de Coremas, pagamento rigorosamente em dia, tem trabalhado pela cidade. Recentemente estive lá fazendo a entrega, inclusive, do asfalto, da pavimentação asfáltica, lá das travessias urbanas. O governo do Estado faz essas travessias urbanas em 177 municípios do Estado da Paraíba. Então, 177 municípios dos 223 municípios do Estado está recebendo a pavimentação asfáltica. E eu estive lá em Coremas, fazendo justamente essa entrega à população. Eu cresci em Coremas e comecei a conversar com os amigos e isso foi tomando corpo. Todo mundo incentivando. E hoje nós estamos aqui na pré-campanha, pedi para sair da secretaria, solicitei a minha exoneração, porque tinha que se desincompatibilizar, e aí nasceu. E tenho andado essa Paraíba inteira, tenho andado muito na região, tenho conversado com o povo de Sapé, e há um sentimento muito forte de resgatar isso. E eu estou muito confiante também na nossa vitória, porque eu tenho conversado com as pessoas e tenho sentido. No olho a olho, as pessoas dizem: não, essa é a hora de Sapé voltar a ter um representante na Assembleia. E pode acreditar que nós vamos seguir firme nesta caminhada e tal. E eu tenho sentido muito esse calor humano, esse abraço humano. Isso tem me dado muita energia para a gente seguir. Isso é importante, né, Luizinho? Importantíssimo. Como ele bem falou, trazer toda essa sua construção, Juscelino, para o povo de Sapé conhecer melhor o seu potencial. Não é porque a gente anda na rua, conversa com muita gente, e aqui e acolá o cara diz: mas Juscelino ganha, Juscelino não ganha. E a gente vai explicar. Olha, vê só, Sapé é um ponto de referência. Sapé é a cidade de Juscelino. Juscelino é de Sapé. Mas Juscelino tem N apoios fora. E tem um apoio fortíssimo, que não é de nenhum prefeito, não é de nenhuma cidade especificamente, mas é sim da pesca do Estado da Paraíba. Do setor pesqueiro, da grande maioria das colônias de pescadores. E quando a gente fala que uma pessoa tem o apoio da colônia, é porque ela tem a maioria de seus membros, não é? Porque consegue dialogar com a diretoria, tanto dialogar como foi uma construção. Isso você conseguiu aí nessa sua caminhada na Secretaria da Pesca. Justo. Não é? E várias bandeiras da pesca que a gente tem vestido a camisa. E isso, Sapé tem que ter conhecimento para saber do seu potencial e saber que você vai chegar lá, não só devido a Sapé, devido a Coremas, devido a Mari, devido a todas as cidades, não é, que depositarem a confiança em Juscelino. Mas Juscelino vai ser sapéense, não tem jeito. Vai morar em Sapé, não é? Já conhece os problemas de Sapé, né? E me permita uma brincadeira. Sim. Lá em Coremas,
Você fez o mesmo vídeo que fez agradecendo o governador aqui em Sapé? Esse vídeo deu polêmica, viu, Luiz? Esse vídeo deu polêmica porque Olha esse só. vídeo foi muito interessante, porque, primeiro, o Luizinho até falou inicialmente na sua fala, quando eu assumi a Secretaria de Pesca, eu tive a oportunidade de estar mais próximo do governador, deliberar junto com o governador, despachar com o governador, participar de planejamento, de ações, inclusive participar da ação do planejamento, enfim, quando o governo estava para anunciar o pacote de obras para todo o Estado, ele sentou com o secretariado, eu estava lá, Juscelino estava lá discutindo com o governador. E é interessante o seguinte, como depois que a gente começou a assumir a Secretaria de Pesca e a gente dialogando mais próximo, nós vimos o seguinte, quem quiser achar que foi mera coincidência, ache e pode analisar, mas nesse período que eu estava secretário lá da Pesca, dialogando, construindo mais próximo do governador, era um pleito antigo desde a campanha, mas nós tivemos praticamente a conclusão do asfalto lá de Renascença, que está faltando só a ponte para concluir, que é uma obra importantíssima para o nosso estado. Renascença é um distrito muito importante, tem um potencial muito forte, mas vivia no isolamento. Você sabe disso, Luizinho? Exato. Roberto pediu, você pediu, eu também pedi ao governador para que pudesse estar concluindo. Inclusive, eu tive a oportunidade, quando o governador veio visitar as obras, eu estava lá para recepcionar o governador e na condição de secretário auxiliar dele. Eu estava lá, inclusive, Renascença tinha recebido pavimentação de paralelepípedos no governo anterior, governo Roberto, e eu tive o privilégio de ter sido secretário de planejamento do governo Roberto quando o governo estava calçando as ruas lá de Renascença. Nós pudemos discutir com a população lá de Renascença, Luizinho, e agora, por exemplo, aquela rua inteira que a gente até fez diversas reuniões lá, dialogando com a comunidade, nós tivemos a oportunidade de agora ver toda aquela principal de Renascença, está calçada, o asfalto de Renascença chegou. Hoje nós temos as obras sociais do governo do Estado que atua aqui. Afinal de contas, na realidade, para ser justo, nós precisamos ser justos. Eu sou muito justo nas minhas coisas. Todo o trabalho social hoje que é feito em Sapé, basicamente é o governo do Estado que faz. Nós temos a distribuição de alimentos semanalmente, que o governo do Estado manda através da Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é o PA do governo do Estado, porque nós tínhamos aqui, Luiz, o PA municipal. Exato. Enquanto na gestão anterior nós estávamos aqui, secretário, nós éramos o segundo município da Paraíba, dos 223, a implantar o PA municipal. E aí eu tive a liberdade, quando assumi a parte do planejamento, Roberto me deu a liberdade de poder estar dialogando e construindo isso. Nós estivemos em Brasília e conseguimos costurar, e Sapé recebeu o PA, que foi muito importante, diga-se de passagem, durante o período da pandemia ali, que a gente pôde fazer o social, e aí era com recurso do município, em parceria com o governo federal, e pasme, Luiz, deixaram o PA municipal se acabar. Não tiveram a capacidade de dar continuidade a um projeto tão lindo. Hoje, tudo que se faz de PA, distribuição de alimentos e etc., no governo municipal, é o governo do Estado que manda. Então, é uma ação do governo do Estado. O Tá na Mesa, que é uma ação linda, que tem 400 pessoas em Sapé hoje que se alimentam ao custo de R$1, é também uma ação do governo do Estado. Então, é necessário essas políticas públicas de fortalecimento. E eu não podia ser omisso. Eu estive agradecendo ao governador, até porque antes do governador anunciar que iria fazer as pavimentação asfáltica, eu estava lá discutindo também com ele, estava o secretário Deusdete, estava todos os secretários do governo, né? Estava lá o eterno governador Roberto Paulino, estava lá também discutindo, estava Deusdete, estava o pessoal do DR, todos os secretários estavam lá. Eu estava lá com o João, discutindo isso. Quando estava nascendo a execução da obra, como o governo ia fazer, a forma como ia ser feito e tal. E aí Sapé agora vai receber uma creche também aqui, que é um pleito antigo que a gente também vinha fazendo. Só lhe interrompendo, eles agora tentam desconstruir Juscelino, dizendo que não houve planejamento no governo anterior. Mas tudo que está acontecendo foi planejado e projetado no governo anterior.
O asfalto foi asfalto. planejado e projetado. Chegou agora, mas foi planejado e projetado. Portal 2 que vai receber agora. Portal 2 que vai receber as ruas calçadas em Renascença, as ruas calçadas em Sapé, as ruas calçadas no ano de 2021, no primeiro ano do governo do atual prefeito. Todas tinham ficado licitadas. Todas licitadas com dinheiro em caixa. Isso, com dinheiro em caixa. Então, como não houve planejamento? Como não houve projeto? Verdade. Ele Isso até é muito hoje, importante para a população saber. Né? ele Muita gente não colhe o sabe. planejamento e os projetos anteriores. Ele disse que não houve planejamento porque pelo simples fato dele não saber nem o que é planejar. Não é? Nem saber o que é planejar. Diga-se de passagem que o governo anterior, e aí eu tive o privilégio de fazer parte dele, e aí não tenho problema nenhum em defender as ações, nós fizemos o plano diretor, que era justamente planejando Sapé para os próximos 10 anos. A próxima revisão é lá da aprovação do plano diretor para 10 anos depois, ou seja, toda essa construção de Sapé, a Sapé que hoje consegue se executar, foi a gente que conseguiu, no governo anterior, poder estar cumprindo, inclusive, que era uma das cobranças, porque já tinha uma previsão na Constituição de 1988, da questão do plano diretor. Obrigatoriedade já. E não existia. Não existia, a gente pôde fazer essa discussão, discutir. Você fez um papel muito forte lá na Câmara, porque só foi possível aprovar da forma como foi feita, dialogando com a comunidade, dialogando com as pessoas, a partir do trabalho que você executou lá. Eu tive o privilégio de fazer parte disso. Então, eu tenho uma história, eu tenho uma vida política ativa e muito franca e sincera. Tenho um relacionamento muito aberto com o povo da minha Paraíba. Hoje eu consigo chegar em qualquer cidade desse estado e olhar no olho do cidadão de forma digna e andar de cabeça erguida. Eu consigo hoje chegar, por exemplo, eu chego lá em São José de Lagoa Tapada, vizinha Coremas, para discutir a questão da pesca. Lá tem um presidente da colônia que vota com a gente, lá o seu Zé Roberto, inclusive, se ele estiver nos assistindo, quero mandar um abraço para ele. Eu chego lá e consigo discutir a problemática do setor. Eu consigo discutir e entender. Por quê? Eu já tive o sustento da minha família tirado só da pesca. Então, eu consigo hoje ver diversos problemas, não só lá no sertão, mas aqui em toda a região. Eu consigo, por exemplo, chegar dentro de um assentamento desse e estar discutindo agricultura familiar, o PAA, porque nós tivemos a oportunidade de executar no município aqui, o PAA municipal. Nós conseguimos dialogar com esse pessoal e, a partir daí, nós gerávamos renda no campo e o trabalho social era feito, Ismênia. Por quê? Como era que funcionava? A Prefeitura de Sapé conveniou com o governo do Estado, do governo federal, aliás, e aí foi cadastrado os agricultores, foi feito um chamamento público, os agricultores que tinham a produção e que tinham interesse de comercializar com o município, foi lá e participou da chamada pública, e aí o município contratou com essas pessoas, e aí como era a dinâmica? O município de Sapé recebia esses produtos eram pagos pelo próprio governo federal, através do convênio com o município, era paga a partir do município, e as pessoas de baixa renda do município de Sapé recebiam esses alimentos. Então, tinha alimento na mesa das pessoas. Então, eu consigo dialogar com o social, com a agricultura familiar, com a pesca, com o planejamento, com a infraestrutura, e eu quero ser, se Deus permitir, e o povo da Paraíba também, deputado estadual para estar trazendo para si toda essa problemática e fazendo aquilo que a gente conseguiu fazer na Secretaria de Planejamento do município, na Secretaria Executiva de Pesca, na Superintendência Federal de Pesca, diga-se de passagem. E aí, Luizinho, você sabe que o processo eleitoral às vezes é árduo. E aí já tem um bocado de boato por aí. A turma aí da boataria já está dizendo, eu passei por todas as atividades públicas que eu tive, por todos os cargos públicos que eu tive, eu passei, entrei, saí, sem responder sequer um processo administrativo. Eu não respondo a nenhum processo administrativo. Importante o pessoal saber que está em casa, José. A nenhum inquérito, eu não respondo a nenhum processo. Minha ficha é totalmente limpa. E assim, por que eu estou fazendo essa discussão e dizendo, Luizinho? Porque as pessoas começam a criar histórias e inventar histórias, porque como não tem o que falar de Juscelino, aí começa a criar suposições, ideias, tal.
consigo andar de cabeça erguida por toda a Paraíba. Suposições e ideias chamam-se fake news. Isso, hoje em dia é fake news. Suposição e ideias são fake news, né? E a gente sabe que tem um rei das fake news aqui agora. Tem uma turma aí que o rei das consegue fake fazer news isso aí com uma facilidade muito grande. é complicado. E através das redes sociais, aí chega a mais pessoas, aí por isso é importante você continuar acompanhando aqui esse nosso podcast, esse bate-papo, para você saber maiores e melhores informações sobre esse pré-candidato a deputado estadual que quer vir fazer a diferença aqui, não só em Sapé, não só em Corém, mas em toda a região da Paraíba, não é isso? Exato. Trazer benefício e, é claro, escutar o povo. É isso que eu estou vendo aqui no diferencial Juscelino. Ele, Luizinho, ele quer fazer, mas primeiro ele escuta para fazer o correto, para não fazer qualquer coisa. Eu acho que isso é muito importante, não é isso, Luizinho? Importantíssimo. Escutar mais e falar menos. Pois é. Esse conselho é sábio, viu, Luiz? E vai para a vida toda esse conselho. Porque quem escuta mais, né, aprende mais. Isso. Aí, Juscelino, já falando com você, Luizinho, é claro, é um grande líder político aqui na região, né? Já foi vereador 4 vezes, presidente da Câmara por 5 vezes, também teve mais de 10 mil votos na última eleição, né, municipal. Aí eu quero que você fale assim, ele vem, é claro, para somar, colaborar nessa sua trajetória, nessa sua caminhada. Qual a importância desse apoio de Luizinho para você? Primeiro, quero registrar que Luizinho, assim como eu, ama essa cidade e tem um sentimento de ver a cidade de Sapé crescer, se desenvolver. E foi justamente isso que levou Luizinho a ser candidato na última eleição. Luizinho foi candidato, contou com o nosso apoio, sabe que nós fizemos o possível para que ele pudesse estar eleito. E aí nós tivemos uma campanha muito desleal com relação a muitas histórias e etc, e os fake news. E aí quero dizer o seguinte, Ismênia, Luizinho é essa pessoa que chega na construção desse momento que hoje nós vivemos. A minha pré-candidatura não é uma pré-candidatura que tem um interesse apenas de Juscelino. E ela tem um interesse de centenas ou milhares de paraibanos que sentem uma ausência de renovação na Assembleia Legislativa, que tem um interesse de ver esse Estado cada vez melhor. E Luizinho tem esse sentimento por Sapé e quer ver Sapé posicionado na Assembleia Legislativa. E quer ver alguém que defenda a ideia de desenvolvimento, uma política de geração de emprego e renda para a nossa região, uma política que venha melhorar a saúde da nossa região, que venha a lutar por educação superior, que a gente sempre tem conversado muito a respeito disso. Então, Luizinho é alguém que vem para mostrar que, de fato, esse projeto é um projeto consistente. Afinal de contas, nós estamos nessa caminhada porque nós temos uma oportunidade de sair desse processo eleitoral com a nossa vaga na Assembleia Legislativa. Então, Luizinho, ele vem mostrando a credibilidade que tem esse projeto, mostrando que é um projeto de fato sério e que nós estamos em um projeto não só possível, mas que ele vai se tornar realidade, porque é um projeto construído por várias mãos. E Luizinho é uma das mãos que constrói. Nós vamos construir um mandato aqui bem participativo e Luizinho é parte fundamental para que isso venha acontecer. E eu recebo com muita alegria esse apoio e fico muito feliz porque vejo nele o reflexo do sentimento do povo de Sapé. Eu tenho certeza que antes de Luizinho tomar a decisão de oficializar a nossa apoio à nossa pré-candidatura, ouviu o povo de Sapé. Claro. E sentiu nas ruas de Sapé que é um anseio do nosso povo. Nós temos pesquisas internas que indicam que mais de 95% do sapéense deseja e quer que Sapé tenha um representante na Assembleia Legislativa. Por isso está aí, né? Você está aqui com a gente, está todo mundo aí em casa acompanhando. Luizinho, quer acrescentar mais alguma coisa, essas palavras do seu colega aqui? Claro, veja só, como ele bem falou, é uma construção, não é? E nós queremos resgatar o amor do sapéense pela cidade, isso, pela sua bandeira, pela grandiosidade de Sapé, não é? Sapé passou por imensas dificuldades lá atrás e o povo vem meio cabisbaixo, não é? Meio desacreditado com a política. Eu, por todo o meu tempo de política, já votei em muitos candidatos de fora, mas não tive o retorno necessário.
É tanto que você pode pegar, historicamente, em todas as eleições, eu votei num deputado estadual diferente. Porque eu votava, esperava algo. Aquilo não chegava, não se concretizava. Então, eu tinha que apostar em outro nome. E se é de apostar em outro nome, eu vou apostar no nome aqui de Sapé. Que eu me encontre com ele na rua, que quando ele estiver estacionando o carro, eu esteja passando, eu pare e converse com ele. Que eu tome satisfação dele, Verdade. Caso ele não esteja atendendo minhas expectativas, que eu possa chegar pessoalmente para ele e levar a demanda do meu lugar, do meu bairro, da minha cidade. Isso é extremamente importante. É o contato, é você conhecer, é olhar nos olhos, não é? Então, o povo de Sapé tem que entender que ele tem um deputado estadual nas mãos. Verdade, meu amigo. Só basta querer, acreditar e realizar. É possível. É possível. Totalmente Está aqui ao possível. nosso Claro lado. que é possível. Claro que é possível. E você que está acompanhando aí nosso podcast, do trabalho, de casa, até mesmo vai sair para a festa, já está acompanhando a gente nas redes sociais, isso é muito importante. Obrigada pela sua preferência, pelo seu carinho. Vai deixando aqui o seu comentário, deixa aí também o seu feedback, o que você gostaria de saber mais, informações sobre o nosso pré-candidato a deputado estadual, Juscelino. E é claro que é importante essa interação, não é, Juscelino? Para que a gente também possa ir desenvolvendo as seguintes pautas dos outros podcasts, Claro. né? Para esclarecer a sua dúvida que está em casa, certo? E hoje o convidado especial é Luizinho. Seja bem-vindo mais uma vez. Para quem está chegando agora, temos aqui Juscelino e Luizinho. E esse papo tem mais conversas para ir. E aguardem que o final vamos fechar com chave de ouro. Polêmica. Deixar o povo no suspense, tá bom, Juscelino? Então, continuando, eu quero falar com você. Luizinho, Sapé é uma terra de grandes riquezas, todo mundo sabe, né? Já viu nas redes sociais para quem mora em cidades distantes, né? Para quem teve esse prazer de vir até Sapé, já pôde conferir também. E eu gostaria de saber o que você espera, Luizinho, do futuro de Sapé, né? Porque tem tantos talentos, tantas riquezas, mas também falta investimento. Alguém que olhe por esse povo. Me diga aí o que você pensa do futuro para os sapeenses. Veja só, nessa construção política minha, que eu venho desde lá atrás, desde o meu primeiro mandato, eu venho acompanhando as dificuldades que o povo de Sapé vem passando. E também acompanhando as suas potencialidades, não é? Então, Sapé é uma cidade de um potencial extremo, seja na agricultura, seja na pesca, seja no turismo, seja na cultura, não é? É uma cidade de muitas histórias, cidade do nosso maior poeta do estado da Paraíba, quiçá do Brasil, não é? O poeta do século. Então, Sapé tem muito a crescer. E na minha construção, na minha candidatura a prefeito, que ela não foi construída naquele período de campanha, a gente veio lá de trás, muito antes da pandemia iniciar, visitando as comunidades e vendo o potencial que eu já conhecia, mas que a gente tinha que estar presente novamente, tinha que estar atualizando dados. E Sapé tem um extremo potencial da agricultura, que não é aproveitado, não é? Nossa Secretaria de Agricultura não dá o amparo necessário ao nosso produtor rural. Sapé tem 9 assentamentos, né? São mais de 400 parcelas que são pequenas propriedades rurais, né, da reforma agrária. E muitos desses abandonaram o campo porque não tiveram um amparo técnico, um técnico agrícola que acompanhasse um planejamento feito pela Secretaria Municipal. São pessoas de pouco estudo, são agricultores, homens e mulheres de bem, mas de pouco estudo, que precisam sim de um amparo, de um apoio, de um acompanhamento, desde o plantio até a colheita, não é? E pós-colheita também, nós tínhamos um projeto para o Centro de Distribuição de Hortifruti da cidade de Sapé, que seria o quê? Produzir no campo para se vender nesse hortifruti e transformar Sapé num celeiro, né? Que já é pontualmente, mas caso seja incentivado e acompanhado, vai explodir.
tenho certeza. Na pesca também, com grandes, nós já temos muitos produtores de pescado, não é? Temos os grandes, mas temos muitos pequenos, que é o que o município deve incentivar, né? Que é o pequeno produtor, que vai gerar renda no campo, vai trazer conforto no campo e vai gerar renda na cidade também. Na cultura, nós temos o Memorial Augusto dos Anjos, não é? Planejado, projetado e construído antes dessa administração, não é? Porque eles assumiram o Sapé e eles trazem como Sapé não existisse no mapa. Foi criada agora a cidade. Tudo aconteceu agora. Tudo acontece agora. Então, isso não é a verdade, e o sapiense sabe. Eu estou só pontuando aqui, não é? Temos o Memorial Augusto dos Anjos, o Memorial das Ligas Camponesas. Então, isso tem que ser explorado. Potencial muito forte, potencial turístico isso tem que muito ser forte. Explorado não só externamente, mas internamente nos alunos de nossas escolas municipais, que está frequentando esses ambientes, para saber contar a história da sua própria cidade. Eu aposto que tem muitas pessoas que nasceram aqui na região que desconhecem, Desconhecem, né? Infelizmente. O Memorial, né? João Pedro Teixeira. O Memorial João Pedro Teixeira, né? Das Ligas Camponesas. Né? Então, eles vivenciando isso, eles vão se interessar pela história da cidade. Né? E vão trazer um engrandecimento cultural muito maior a médio e longo prazo, Sim. que isso é o que importa. Né? Então, Sapé tem muito a crescer. E tenho certeza, contando com o apoio do governo do Estado, Juscelino só pontuou uma pequena questão, que foi a saúde pública, não é? A questão do nosso hospital. Esse hospital é regional. Esse hospital ele foi do Estado até o ano de 2004. Verdade. Não é isso? Minha mãe foi diretora desse hospital 16 anos. Quando ele funcionava, quando ele fazia cirurgias, quando a sala de cirurgia funcionava, quando realmente ele era um hospital, porque hoje é uma UPA. Nem uma UPA. Viu, hoje não, ele faz o serviço da UPA, ele recepciona, coloca ali, dá os primeiros atendimentos e encaminha. Ô Luizinho Juscelino, ainda continuam nascendo sapenses? Só de parto normal. Só de parto normal. Atendimento no hospital? Não. Se por acaso tiver uma complicação qualquer, uma cesariana, qualquer coisa, levar. Tem que sair daqui. Então a mãe que tem medo já vai logo direto para fora de Sapé. Exato. Não consegue planejar um parto Sim. aqui em Sapé. Não tem segurança em relação a isso. Nenhuma. Tem que chegar em fase de expulsão. Se não chegar em fase de expulsão, não vai ganhar em Sapé. Não vai ganhar aqui em Sapé. Infelizmente. Né? E isso já vem de algum tempo. Isso foi promessa de campanha do atual prefeito, que disse que em janeiro de 2021 estava tudo resolvido. Já se passaram 1 ano e 6 meses. Não é? Verdade. Conseguiram fazer o quê? Reformar a frente do hospital e a recepção. Gaiola bonita, não dá de comer a passarinho. E aí Luizinho falava aqui do potencial, e aí que eu só lembrar, Luizinho, aqui, na zona rural de Sapé, nós temos vários casarões aqui nas áreas de assentamentos, que esses casarões recuperados para a parte do turismo rural, Sim. ele é fenomenal, Ismael. Imagina só as escolas, né? Indo lá visitar esses pontos turísticos. Casarão aqui, de Pacatuba, né? O Casarão escolas, de Boa Vista. Por exemplo, aí nós temos a Mata de Pacatuba, que é uma reserva natural dos Guaribas. E aí eu digo a vocês, meninos, Sapé tem um potencial muito forte. Quando o Luizinho falava dessa quantidade de assentamentos, ele sabe disso, que nós discutimos várias vezes como fortalecimento da agricultura familiar dentro do plano de governo dele, e aqui me permita adentrar, porque o seu plano de governo foi discutido com as pessoas aqui em Sapé. Não, mas eu fico feliz porque ele está sendo aproveitado nesse governo. Esse governo está fazendo muitas coisas que estão no meu plano. Isso é não bom. É? Então, se é para beneficiar a população. Se é para beneficiar a população, ótimo. E aí, e aí me permita, Luizinho, falar aqui do potencial que tem a agricultura familiar aqui em Sapé. Nós temos vários assentamentos, e aí, assim, uma das coisas que estava presente, e aí eu participei da construção, era justamente a presença da fruticultura. Nós já fomos referência na produção de abacaxi nacional. Hoje nós ficamos atrás para outros municípios, mas a fruticultura já está comprovado que dá para ser uma atividade exercida na nossa região com sucesso.
Então, isso tinha presente. Então, nós precisamos discutir urgentemente numa pauta estadual, e eu serei essa pessoa que vai fazer essa discussão para a agricultura familiar. Nós temos o canal das vertentes litorâneas que está cortando o município de Sapé, está cortando o município de Riachão do Poço, está cortando o município de Sobrado, está cortando o município de Mari, está cortando vários municípios da nossa região. Então, eu quero estar na Assembleia discutindo o aproveitamento dessa área, o aproveitamento desse canal, principalmente, Ismênia, pela agricultura familiar, porque tem um potencial muito forte. Nós precisamos de aproveitar essa riqueza que nós vamos ter passando nessa região inteira e estar trabalhando justamente a irrigação. E a fruticultura e a piscicultura, Luizinho, são atividades que dá para exercer aproveitando esse potencial, gerando muita riqueza nesses municípios que cortam o canal das vertentes litorâneas, e é uma das pautas que eu quero travar na Assembleia Legislativa. A sociedade vê uma ausência muito grande dessa discussão. E nós precisamos fazer isso porque, quando nós visitamos regiões como Petrolina, lá em Pernambuco, ou Juazeiro, lá na Bahia, nós vemos aquela região irrigada ali do São Francisco, que hoje foi transformado pelo agro. A produção de manga lá é uma produção fenomenal. A produção de uva, a produção de manga, a produção de melancia, a produção de melão, a produção de muitas frutas que podem serem produzidas na nossa região, gerando riqueza, gerando justamente riqueza e emprego, que é o que o povo da nossa terra está precisando. Então, eu serei a voz na Assembleia que vai travar essas discussões, que vai justamente mostrar que essa área do estado da Paraíba existe, que vai estar cobrando, que vai estar lembrando ao governo do estado que é necessário investir nessa região. Eu pude fazer isso como secretário do governo e está cobrando o governo. Hoje nós vemos uma ação e o governador começa a pagar, o governo começa a pagar uma dívida histórica de muitos anos, de vários governos que deixaram de investir na nossa região. Nós estamos tendo o centro da cidade asfaltado, nós tivemos o acesso de Renascença sendo asfaltado, nós estamos com o Tá na Mesa aí, mas nós queremos mais para Sapé. Nós precisamos que Sapé tenha também um restaurante popular, assim como Guarabira tem. Exato. Nós precisamos de puxar, por exemplo, para o esporte, a pauta de discussão. Nós estamos vendo a Vila Olímpica do Brejo sendo implantada em Guarabira. Eu quero travar na Assembleia Legislativa a Vila Olímpica para Sapé e região. Nossa região precisa também de ser valorizada e de receber investimentos no esporte, porque a nossa juventude precisa disso. Eu quero estar na Assembleia Legislativa travando discussões de programas que venham apoiar o microcrédito do empreendedor individual aqui da nossa região. Nós temos uma ausência, e aqui eu serei a pessoa que vai estar cobrando mais investimentos do empreender na região. Nós precisamos de uma atuação mais forte do Cooperar na região. Nós vamos organizar e dar esse suporte. Tanto inclusive, eu vou anunciar aqui, Luizinho, porque o prefeito ainda não sabe. De primeira mão? Vou Olha anunciar só, aqui, escutem bem direitinho. O Distrito de Renascença, inclusive, nós ajudamos a associação ela conseguiu regularizar, auxiliamos juridicamente, demos assessoria contábil e tal. A associação se regularizou, a Associação dos Amigos de Renascença protocolou um requerimento junto ao governo do estado através do Cooperar, e o Cooperar vai estar nos próximos dias visitando Renascença para fazer justamente o abastecimento de água de Renascença, porque não tem viabilidade técnica para ser feito pela Cagepa. Então, o Cooperar vai fazer o sistema de distribuição, inclusive com água tratada para Renascença. Essa é a nossa proposta. Então, já estou anunciando aqui, porque maravilha. As pessoas costumam dizer depois que são elas que estão fazendo. Essa não é fake news, hein? É verdade mesmo. Juscelino está falando. Inclusive, que nós discutíamos isso na sua campanha, quando as pessoas, você sabe que nós estivemos lá fazendo plenário, ouvindo aquelas pessoas, claro. E um dos pedidos era justamente a água de Renascença. Era a qualidade da água, né? A qualidade da água de Renascença. A qualidade da água. Mas não se preocupe não, que quando estiver pronto, tem gente que vai lá lavar as mãos, quiçá tomar um banho. Pois é, né? Vai ser bem-vindo, Luizinho, porque esse é o nosso espírito. Você sabe que o meu espírito é de ajudar, nós estamos fazendo isso. Afinal de contas, por exemplo, o Portal 2 está recebendo o calçamento das ruas, está iniciando agora. E foi recurso que nós conseguimos. Veio para Sapé a meu pedido. Eu pedi pessoalmente ao deputado Hugo Mota e ele colocou na emenda. E aí
nós garantimos esse recurso, ainda no final do governo de Roberto, nós garantimos esse recurso. Quando o prefeito atual assumiu, o recurso já estava garantido, já estava empenhado, a emenda foi empenhada e paga, só faltava a prefeitura fazer a sua parte, que era justamente fazer a questão do projeto, para licitação, essas coisas, a Caixa já autorizou, já deveria essa obra estar concluída. Demoraram muito, mas está sendo feita, é uma obra do município, e aí eu tenho o orgulho de dizer o seguinte, que foi recurso que nós conseguimos para a Sapé. Nós conseguimos também, a meu pedido, né, nessa ida a Brasília, até a vereadora Terezinha do Peixe foi comigo, e nós solicitamos pessoalmente ao deputado Hugo, ele empenhou, a emenda foi paga, inclusive, no dia 23 de dezembro, para a compra de uma ambulância de suporte avançado. E de dezembro para cá, dezembro do ano passado, dezembro de 2021, há 6 meses. Há 6 meses, e o prefeito ainda não comprou uma ambulância de suporte avançado para as pessoas. E isso eu quero dizer aqui ao povo de Sapé, e aqui agora aqui eu quero fazer um apelo. Se o prefeito tiver, tendo a curiosidade de estar vendo nosso podcast, ou as pessoas que trabalham com ele, por gentileza, converse com o prefeito Sidney para comprar essa ambulância. Urgentemente, as pessoas de Sapé estão precisando. Todas as vezes que um sapéense precisa de uma ambulância de suporte avançado, tem que pedir emprestado a Riachão do Poço, a Sobrado ou a outro município. E Sapé está com recurso em caixa desde o dia 23 de dezembro. Senhor prefeito, compre a ambulância para o povo de Sapé. Está na hora do senhor levar a sério essa missão de ser prefeito de Sapé e comprar a ambulância e entregar ao povo de Sapé, porque é do povo de Sapé. Eu consegui o recurso está na conta desde o dia 23, em respeito ao povo de Sapé. E aqui eu quero fazer esse apelo ao senhor. Você vai poder, Joselino, fazer pessoalmente, né? No palanque do governo que vai vir inaugurar o asfalto, né? Você vai estar lá com o governador, você pode fazer pessoalmente, é o prefeito. Mas né? disseram que iam agir com com truculência. É muita movimentação por aqui, viu? Muita água ainda para rolar. E para você que está chegando em casa aqui e já curtindo aqui através das redes sociais, estamos aqui com um podcast, bate-papo com esse pré-candidato a deputado estadual da Paraíba, para você conhecer melhor ele, Juscelino do Peixe. E hoje com um convidado especial, Luizinho. Já são amigos há muito tempo, né? Sim. E família já de político também, a dele também era, né? Afinal, somos sapeenses, né, Luiz? Pois é. A gente se conhece Já são coleguinhas há muito anos. tempo. Já são coleguinhas há muito tempo. Eu que estou sendo coleguinha deles agora, gente. Mas continuando aqui esse nosso podcast, Juscelino, ultimamente, a gente acabou de comentar algo relacionado a uma certa polêmica, né, aqui do município. Então, eu quero saber mais um pouco, Juscelino. Sim. Ultimamente está rolando diversas polêmicas aqui para o Sapé, onde o prefeito vem dizendo que ele é o único apoiador do governador. E aí, como você, que falou várias vezes que estava ao lado do governador, estava mês passado, secretário do Estado, ao lado do governador, andando pela Paraíba, como é que você vê tudo isso, hein? Inclusive, fui proibido, inclusive, de participar da ação do... Mas, primeiro, eu quero registrar o seguinte. Eu acho que não cabe mais esse sentimento de ódio. Eu acho que está na hora das pessoas se esvaziarem desse sentimento de rancor, de raiva, de ódio. Até porque, do contrário, o prefeito deveria estar feliz por eu ser pré-candidato e por eu ser um sapiense que vai estar na Assembleia Legislativa. Porque na Assembleia Legislativa eu vou trabalhar pelo município de Sapé. Mesmo ele estando na prefeitura, eu vou estar trabalhando para que o sapiense possa receber investimentos, que possa estar recebendo as políticas públicas aqui funcionando, para que o governo do Estado seja um parceiro maior ainda. Se o governo do Estado hoje é parceiro, com a minha presença na Assembleia, vai ser mais ainda. Então, eu quero aqui dizer que não existe, não deveria existir esse sentimento de ódio, de rancor, de raiva. Eu não entendo por quê, até porque, como eu disse há pouco, nós estamos ajudando o município de Sapé. Quando eu vou a Brasília e peço ao deputado que coloque recursos para Sapé, eu estou ajudando o município de Sapé. Sim. E eu não entendo, sinceramente não entendo, mas aqui eu quero dizer o seguinte, eu quero registrar que não irei participar de nenhum evento que o prefeito promova, mas muito antes do prefeito votar
no governador ou dizer que votava no governador, eu já votava no governador João Azevedo. Eu votei no governador na eleição passada. Afinal de contas, nós votamos. Você votou também, Luizinho, no governador? Nós votamos no governador na eleição passada. Na eleição passada. Eu participei do governo de João Azevedo na condição de secretário. Como você disse, eu ando a Paraíba inteira com o governador. E em Sapé eu não poder receber o governador, não faz nem sentido uma coisa dessa. Se o evento for do governador, se o evento for do governo do Estado, Juscelino do Peixe vai estar presente, porque eu faço parte do Republicanos, e o Republicanos é um dos partidos hoje que dá suporte à pré-candidatura do governador João Azevedo, tem um diálogo muito franco e aberto com o governador, inclusive é um dos partidos que está no leque de aliança, e diga-se de passagem, Republicanos hoje, se não é o maior partido, porque é o único partido que tem 3 deputados federais, nós temos hoje 6 deputados estaduais, então o Republicano é um partido forte e que, para a construção de reeleição do governador, é um partido muito importante. Então, não existe espaço para esse sentimento de ódio. Eu até peço a Deus que possa iluminar a mente do prefeito, que ele possa se esvaziar desse ódio, se esvaziar dessa ira, desse rancor. Eu, sinceramente, desejo que Deus possa abrir a mente e o coração dele, porque eu não desejo mal para o prefeito. Eu quero o bem de Sapé. E é justamente por isso a minha pré-candidatura, porque eu quero o bem dessa terra. Eu quero ver Sapé crescer, evoluir, se desenvolver, receber novamente um hospital que possa funcionar de forma estadualizada, que possa dar suporte, que possa melhorar a saúde dessas pessoas. Eu quero estar na Assembleia brigando para que nós possamos ter aqui um campus da Universidade Estadual da Paraíba, para que a gente possa ter uma escola técnica funcionando e aí formando o filho do povo. E eu não entendo por que esse sentimento negativo de ódio, de raiva, de rancor. Eu acredito que não cabe mais isso. Então, eu estarei ao lado do governador todas as vezes que o governador vier, assim o nosso partido, entendendo, Republicanos, que deve dar suporte ao governador João Azevedo, eu estarei ao lado do governador. Eu não estarei no palanque do prefeito, até porque eu não participo de um lugar onde se tenha ódio, rancor, ira. Esse sentimento não é um sentimento que o sapense gosta. Não. O sapense é um povo pacato, é um povo do bem. É um povo do bem. Esse sentimento do mal não cabe para o povo de Sapé. De forma nenhuma. Então, eu quero aqui deixar registrado isso e dizer que lamento. Lamento, o chefe do executivo está preocupado com a presença de Juscelino do Peixe. Isso só indica uma coisa, Luizinho. Como você sabe, muitos sapenses não sabem, mas eu tenho conhecimento, você tem conhecimento. Nós estamos liderando todas as pesquisas de intenção interna. Todas as pesquisas de consumo interno que são feitas aqui em Sapé, nossa pré-candidatura já sai como a principal. Nós somos o principal pré-candidato que aparece liderando e com folga todas as pesquisas, porque o sapense está entendendo que agora é o momento, chegou a vez, chegou a hora, e Sapé vai ter, sim, deputado na Assembleia Legislativa, querendo o prefeito ou não. E aqui eu lamento esse sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Era justamente para ser o contrário. Ele deveria estar feliz, porque eu vou trabalhar para o Sapé. Porque você iria vir para somar, vai vir para somar. Claro. E o governador precisa. O governador precisa de pessoas que possam, assim como ele tem, como ele tinha Juscelino como secretário, dizendo: governador, está na hora da gente fazer uma nova estação de piscicultura para o estado da Paraíba. Governador, está na hora da gente fazer uma unidade de beneficiamento de pescado, porque nós não temos nenhuma pública no estado da Paraíba. Governador, está na hora da gente ter uma linha de crédito para pescador, para o pescador conseguir acesso às linhas de crédito. Governador, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos de fortalecer o município de Sapé. O município de Sapé precisa de obras, o município de Sapé precisa de investimento. Assim como eu fiz isso como secretário, eu irei fazer mais ainda como deputado, porque como deputado eu vou ter as emendas, como deputado eu vou estar podendo fazer as emendas no orçamento, claro. Como deputado eu vou estar despachando diretamente com todos os secretários e com o governador e levando o pleito, não só meu, mas o pleito de Sapé. Então, deveria ser um sentimento de felicidade, porque, querendo ou não, vai ser alguém que vai estar lutando
pelo desenvolvimento de uma região inteira, Sapé e região, porque quando Sapé está bem, toda a região está bem. Se Sapé está mal, toda a região está mal. Mas isso aí você já acabou de dizer, é insegurança política e intelectual, não é? É essa insegurança que tomou conta do prefeito, porque já viu que o deputado dele não vai ser o majoritário na cidade, e ele está se achando sem moral. A verdade a gente tem que ser dita, não é? E ele acha que atacando vai resolver. Com violência vai resolver. Inventando fake news, inventando mentiras. Ele na vida toda resolveu as coisas com violência, né? Então ele acha que vai continuar resolvendo as coisas com violência, e que não é com violência, a política não se faz com violência. Mas você concorda comigo, Luizinho, que não existe espaço mais para isso, para raiva, para não, de forma nenhuma. Esse ódio todo, esse ódio cada um que trabalhe, que mostre o seu trabalho e que conquiste o apoio popular, não é? Não é forçadamente, não é querendo esconder este ou aquele candidato, não é querendo atrapalhar, não, mostre que o seu é melhor. Mostre que o seu tem metade do conhecimento que Juscelino falou aqui sobre a nossa cidade de Sapé, porque aqui vem pontualmente onde passa o asfalto, e aqui é bom demais, conseguimos um asfalto. Vai ali no mercado público, aí não, vamos reformar. Rapaz, se acontecesse em Sapé o que prometem em campanha, realmente Sapé era outra cidade, não é? Porque agora em campanha, e principalmente nessa, está uma coisa incrível. Todo dia a gente tem um deputado aqui em Sapé. Sabe o que mais até porque o prefeito tem mais de um, né? Tem mais de um. Ele apoia 2, 3, porque deve estar sobrando voto. Sabe o que me dói, Luiz? Sabe o que me dói? E me dói de verdade. É ver que não estão levando a sério a necessidade do nosso povo. Por exemplo, a gestão atual, o prefeito vive anunciando que recebeu emenda tal, emenda tal, emenda tal, emenda tal, o dinheiro está abarrotado, tal. Enquanto isso, falta lençol no nosso hospital, falta soro. Há uma negligência muito grande. Não existe um trabalho social. Existe uma ausência de cuidado do povo de Sapé muito grande. E as pessoas estão reclamando. Principalmente na saúde e na ação social. Pela quantidade de recursos que o prefeito vive dizendo que tem na prefeitura. Já era para sim. A gente sabe que é fake news isso. Já era para o município de Sapé. Eu já falei isso em outra entrevista que eu dei a Alessandro, né? No programa. Mas eu não quero acreditar. Conversa fina, que é fake news. Eu não quero acreditar. Olha, se cada viagem que a prefeitura de Sapé, que o povo de Sapé pagasse para o prefeito ir a Brasília, se toda viagem ele voltasse com 5 milhões... Não, mas ele tem dito que tem muito dinheiro, tem muitas emendas, eu não quero acreditar. E aí, assim, me perdoa, eu vou discordar de você, news, né? Luizinho, eu vou discordar de você, porque eu não quero acreditar que o prefeito esteja mentindo mais uma vez para o povo de Sapé. Eu não quero acreditar nisso. Mas também fica aqui... Mas o tempo vai fazer você acreditar. E aqui fica aqui o seguinte, Luizinho, veja só, entenda o seguinte... Eu quero entender por que a saúde não melhorou ainda. Por que o bloco cirúrgico não foi aberto, se tem muito dinheiro hoje na prefeitura? Por que não se faz cesariana ainda em Sapé? Por que as pessoas não conseguem fazer sutura? Não conseguem tirar uma hérnia? Não, nada. Por que não conseguiu ainda, se tem tanto recurso? Vou só lhe contar um caso do hospital. Eu fui lá com um amigo que me ligou, eu fui lá com ele, e ele estava com corte e esperando ser suturado. Já fazia mais de 1 hora. Pela falta de uma luva estéreo. Luva? Luva. Aí eu fui na farmácia comprar a luva e voltei. Quando cheguei no hospital... Aí fiquei esperando o médico, que ele estava fazendo um atendimento, voltar para suturar o rapaz. Aí passou umas enfermeiras, claro que todos me conhecem. Você está fazendo o que aqui, Luizinho? Eu disse, não, estou com uma pessoa aqui, fui comprar uma luva estéreo, porque não tem uma luva estéreo, para poder fazer uma sutura. Aí eles, não, peraí. Aí correram lá, arrumaram um par de luva. Mas por que depois de 1 hora? E será que se não tivessem me visto lá, essa luva tinha aparecido? Por que essa luva só apareceu junto comigo? Não é?
Então, quer dizer, é uma brincadeira, brincar com a saúde pública do Eu acho município. que eu presenciei algo parecido com isso. Eu acho que eles fazem 12 estoques. Um para atender o povo e um para atender alguma autoridade ou fiscalização se chegar, para não dizer que está faltando medicamento, equipamento, coisa parecida com isso. O que me leva a acreditar nisso, Luizinho? E aqui é algo que eu vivi. Minha filha chegou um dia tarde da faculdade, sentindo muita dor no estômago, e a gente levou ela até o Hospital Sandrade. Tivemos um excelente atendimento com relação à parte humana. E o médico prescreveu lá a medicação, e dentro da medicação tinha dipirona. E quando a gente chegou, aí infelizmente a pessoa que estava lá, inclusive teve toda a atenção, tal, um excelente profissional, mas não conhecia a gente porque não era de Sapé. E não conhecia nem a vereadora Terezinha, nem conhecia o Juscelino do Peixe. E aí ela chegou e disse: mãe, não tem dipirona. Se você quiser dar dipirona à sua filha, já que ela está com dor, você tem que buscar em casa. Ou comprar. E aí Terezinha disse: não, a gente vai comprar, só que já era quase meia-noite. E aí, vai, não vai, tem, não tem. Aí ia passando uma enfermeira que conhecia a gente e viu aquele alvoroço, movimento, chegou e disse: o que é que está acontecendo? Não, é porque não tem dipirona e ela está com muita dor. Aí ela disse: tem. Apareceu a dipirona. Aí a moça disse: não, tem não, já fui lá na farmácia ver, não tem dipirona. Ela disse: não, tem dipirona. Quem disse a você que não tem? Tem no estoque, tem. E ela ficou sem saber, sem entender, e de repente essa pessoa foi lá dentro e trouxe a dipirona, de fato. Trouxe a dipirona. E aí depois eu perguntei a técnica que estava atendendo, fazendo o atendimento, eu disse: mas de fato, por que você não ministrou dipirona nas outras pessoas? Ela disse: porque não tinha dipirona. Eu não sei de onde ela tirou essa dipirona, mas não tinha dipirona. Então só me leva a acreditar que eles fazem um estoque escondido para, se chegar alguém, uma autoridade, coisa parecida com isso, eles correrem com a medicação. Isso aconteceu comigo, com a vereadora Terezinha. Inclusive tinha outras pessoas lá que presenciaram. Então, isso aconteceu conosco. Muito complicado. O cidadão comum não tem vez não lá, né? Está difícil. Cada vez mais difícil. Complicado. Dipirona só na receita, viu? No hospital, dipirona só na receita, porque o remédio não tem, não. E luva se chegar a alguma autoridade. Se chegar alguma autoridade, só se Luizinho estiver por perto. Mas olha só, foi muito bom esclarecer. E você que vivenciou esse momento infeliz, né, nesse momento aí, nessa falta de dipirona, que depois apareceu. Aí fica a dúvida, né? Tem 2 estoques, sim ou não? Para quem são? Verdade. Complicado. Mas, falando de dipirona ou não, vamos brindar agora. Gente, eu tenho que falar, Juscelino, uma pausa agora aqui na nossa entrevista, porque eu tenho que comentar a respeito dessa caneca. Gente, olha só, foquem nessa caneca personalizada aqui. Tá muito chique, viu, esse podcast, Juscelino? Agora sim, vou beber água, ó. Um luxo aqui, personalizada. E o nosso convidado, é claro, já vai poder levar para casa, Juscelino? Vai, claro. Olha, presente do nosso podcast. Gostou, Luizinho? Gostei, porque ao vivo ele não podia, né? Então eu quero ir com você de casa. Vamos brindar, então? Vamos água, hein, gente? Vamos brindar aqui, nosso bate-papo. E, é claro, quero brindar a você por ter ficado com a gente durante essa nossa entrevista, esse papo agradável. Luizinho, suas considerações finais? Só agradecer o espaço aqui, né? Agradecer a oportunidade de estarmos novamente nesse período político, novamente nessa caminhada, novamente nessa construção, não é? Porque a nossa bandeira de uma cidade melhor, de uma Sapé do futuro, de uma Sapé com desenvolvimento de verdade, não é? Porque Sapé só desenvolveu mídia social. Infelizmente, só foi a mídia que desenvolveu, não é? Então, por uma Sapé, por uma cidade cada vez melhor, a nossa cidade é a minha, a sua, que estamos aqui há mais de 20 anos e que pretendemos passar muito mais para frente, aí por aqui ainda, não é? Não é só para quem está de passagem por aqui, não é? Que nós possamos juntos, né, nessa construção, a cada campanha,
não é? A cada diálogo, porque é um momento de muito contato com o povo, é um momento de sentir, não é? É quando a gente sai na rua, quando a gente passa o dia conversando, quando a gente passa o dia dialogando, quando a gente entra na casa das pessoas, quando a gente é abraçado, quando a gente é criticado também, porque ninguém agrada a todos, normal, não é? Mas todo esse mix, né, de sentimentos, de emoções, é que traz para a gente a construção e uma leitura das reais necessidades da cidade. E tenho certeza que nós vamos avançar muito nisso e acredito, creio, que Sapé terá um deputado estadual. E ele será você, Juscelino. Obrigado, Luiz. Está aqui ao nosso lado. Está aqui ao nosso lado. Luizinho, mais uma vez, muito obrigada. Juscelino, suas considerações finais. Quero agradecer a você que esteve esse tempo todo aqui conosco, aproveitando, participando desse bate-papo gostoso. Agradecer sua presença, Luiz. Muito obrigado, Luizinho, por aceitar o convite, né, Ismene? Estar aqui conosco. É um prazer. Esse bate-papo bom, gostoso. Agradecer a você que está nas redes sociais aí conosco, nos canais da rede social, que tem deixado seu comentário aqui. Muito obrigado. E aqui mandar um abraço especial para vocês, dizer que nós estamos encerrando esse nosso podcast, mas nós vamos continuar na semana que vem, e aí, lógico, dialogando, construindo, conversando aqui com vocês. Essa construção e esse espaço é justamente para estar fazendo essa interação, para que vocês estejam aqui conosco, dialogando, construindo isso. Então, o espírito aqui é justamente esse, um espírito de alegria, um espírito de felicidade, um espírito do bem. Espírito de porco aqui não, espírito do bem, aqui com a presença, inclusive, do amor, a presença de Deus, até porque é importante a presença de Deus para que Ele nos dê sabedoria. E aí eu oro também a Deus para que Ele possa estar dando sabedoria ao povo de Sapé, para dar sabedoria ao povo da Paraíba, o povo de toda essa região, para que nós possamos enfrentar todo esse momento, que Ele nos dê força também para a gente enfrentar o ódio que tem sido constante, esse sentimento de raiva de algumas pessoas, de desespero também, de desespero por conta das questões eleitorais. Então, eu quero aproveitar esse espaço, dar um abraço especial a você, dizer que na próxima semana espero você aqui conosco, comigo e também com Ismênia, e para dar continuidade a esse momento bacana. Lembrando que é muito importante esse momento, até aproveitando aqui a presença de Luizinho, porque o pessoal que está em casa vai conhecendo mais sobre você, vai tendo a certeza em quem vai votar para trazer mais benefícios para Sapé, Zona da Mata, região, toda a Paraíba. Isso claro. Que é a intenção. A intenção é essa, é exatamente trazer quem é Juscelino, não é? Mais ainda para o povo de Sapé, porque conhecer ele todo mundo já conhece, agora tem que saber a construção, não é? Que foi feita para se chegar aqui, que muita gente não sabe. Sapé conhece, mas é a nível Paraíba também. Exatamente, eu estou falando exatamente essa construção a nível de Paraíba. O que foi feito por Sapé todo mundo já sabe, não é? Agora, essa construção a nível de Paraíba, que viabiliza e nos faz crer que ele será o nosso deputado, é que ele tem que trazer, não é? E o podcast está servindo exatamente para isso, não é? Trazer para toda a população o que ele tem de força, não só em nossa cidade, porque em nossa cidade a força é de cada um dos nossos amigos, mas fora, os nossos amigos têm que ver quem está fora também e que quer Juscelino na Assembleia. Falou bonito, não foi, Juscelino? Coisa boa. Mas fique tranquilo, nós vamos trazer aqui depois um momento com os presidentes de colônia, eu vou trazer aqui também a presidente da federação, o presidente da CBPA, que é o presidente da Confederação Brasileira, e no momento oportuno vamos também trazer para esse bate-papo gostoso o presidente do partido, o deputado federal Hugo Motta, que vai também, vamos convidar ele daqui a uns dias para ele estar conosco mais aqui. Mais pessoas, só para agregar, como hoje foi nosso primeiro convidado do podcast. É verdade. Muito obrigado. Olha que honra, chique, né? Luizinho. Que honra. Eu não estarei presente nos próximos, mas vou interagir, hein? Isso, fica acompanhando, né? Nas redes sociais. Fica presente nas redes sociais. Com certeza. Eu quero ler seu comentário. Então, queridos, muito obrigada por todo o carinho. E é claro que já temos um encontro marcado próxima semana para você conhecer melhor ainda esse pré-candidato que quer fazer a diferença em toda a Paraíba, Juscelino do Peixe, pré-candidato a deputado estadual. Para você, o meu forte abraço.
Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E, é claro, finalizar mais uma vez, né, com um drink aqui, ó, de água. Tchau, tchau, gente.